Olá, esse é o programa Academia em Debate da Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Hoje nós temos aqui nos nossos estúdios o professor Dr. Pierre Kaufmann. Dr. Pierre é uma sumidade na área dele. Ele é professor do Mackenzie na nossa Escola de Engenharia, é coordenador do Centro de Radioastronomia e Astrofísica da nossa universidade. Ele é membro, a gente chama de associado da Royal Astronomical Society, que é uma sociedade de astrônomos internacionais, pesquisadores, e só entra os melhores. E ele está entre os 80 cientistas destacados que foram convidados, eleitos para participar. Ele é pesquisador 1A do CNPq, pesquisador da Unicamp, membro titular da Academia Brasileira de Letras, de Ciências, apesar de que letra e ciência está muito próximo também, né? E está aqui hoje para falar a respeito do trabalho dele. Dr. Pierre, você é muito bem-vindo. Obrigado. É uma alegria tê-lo aqui conosco. E eu vou ler aqui as áreas em que o senhor tem feito pesquisa. Está dizendo aqui que o senhor atua nas áreas de radiociências, astronomia, astrofísica, radioastronomia, instrumentação e sensores, geodésia espacial, física solar e climatologia espacial. Eu não sei nem por onde começar a entrevistar o senhor a respeito disso. Deixa eu começar com uma coisa muito simples. O Mackenzie tem um centro de radioastronomia e astrofísica, do qual o senhor é coordenador. Exatamente o que esse centro de radioastronomia e astrofísica faz? Bem, ele é bastante antigo, ele desenvolve pesquisas nessas áreas citadas, com forte ênfase para as instrumentações utilizadas e outra ênfase para a interpretação dos fenômenos que são investigados com esses instrumentos. Paralelamente a isso, treina estudantes desde o nível de graduação à pós-graduação ao pós-doutoramento nessas áreas todas. Certo. Então, essas pesquisas e todo esse trabalho que é feito no centro, ele é mais voltado para não o estudo propriamente das condições climáticas da Terra somente, mas também do que acontece daqui para cima. Não é verdade? Sim. E qual seria o propósito, ou qual seria o proveito de fazer esse tipo de estudo? Ou, em outras palavras, qual é a influência que, por exemplo, o Sol, Lua, estrela, eles exercem? Se eu fosse perguntar a um astrólogo, a gente já saberia a resposta, né? Mas para um cientista, qual o efeito, qual o impacto, então, dos corpos celestes que nos cercam na nossa vida aqui? Bem, evidentemente o Sol e a Lua têm um efeito evidente nas marés, que todos conhecem, por efeito de gravidade. O Sol tem outra influência direta, aquecendo o nosso planeta, mantendo as condições vitais, com a sua radiação como produzida no astro como uma estrela. Mas o Sol tem outros regimes de atividade que ocorrem na sua superfície, que se manifestam através de explosões. E essas explosões ocorrem em ciclos de 10, 11, 12 anos, tem vários efeitos no nosso planeta. Agora, como é possível fazer a medição? O senhor falou que tem vários ciclos aí. Sim. De que maneira se descobre isso, se avalia isso? Porque a ciclos... distância não é pequena, não é? A distância Como é que se mas mede isso? É a estrela mais próxima, de longe é mais próxima. O efeito, terminando a sua primeira pergunta, o efeito dos demais planetas, estrelas distantes, efeitos diretos no nosso planeta já é um pouco difícil de ser caracterizado. Voltando ao Sol, o que se nota na superfície do Sol é o aparecimento de manchas. As manchas, na realidade, são regiões um pouco mais escuras e são polos magnéticos, positivos e negativos. E esses polos magnéticos, esses campos magnéticos na atmosfera do Sol, eles condensam o gás quente que está lá, e nessas condensações, que a gente chama de regiões ativas, subitamente pode haver conversão de energia através de mecanismos físicos desconhecidos, onde toda a radiação, a energia armazenada é liberada
na forma de partículas ejetadas no meio interplanetário, na forma de radiação, rádio, luz, raio-x, raios gama, que impactam no nosso planeta. Então nós temos dois temas de interesse. Um deles é a física desses mecanismos de geração de energia, que é um desafio para a ciência contemporânea. É um novo processo, um mecanismo de armazenamento e geração de energia que não se conhece. E o outro, o impacto no meio interplanetário e no nosso planeta dessa radiação e dessas partículas que são emitidas em cada explosão. Essas manchas ocorrem, aparecem e desaparecem. O primeiro a ter visto isso foi Galileu, que desenhava as manchas. Eu não sei nem como ele não queimou a vista, porque ele via através de telescópio. Creio que ele projetava, provavelmente, senão não teria condição de fazê-lo. Ninguém se meta a querer tentar fazer isso, né? Observar a mancha do solo com um binóculo, coisa assim. E ele viu as manchas, viu que elas giravam, o Sol tem uma rotação de 27 dias, que apareciam e desapareciam. E aí, já séculos depois, se determinou que esse aparecimento e desaparecimento ocorrem em ciclos que tipicamente vai de 11 anos a 12 anos. Atualmente temos um ciclo anômalo, já faz 14 anos que está se esticando. E este ciclo significa, são épocas onde temos muitas manchas, muitas explosões, muitos efeitos no planeta, e épocas com muito poucas manchas, poucas explosões e efeitos diferentes no nosso planeta, não muito bem conhecidos ainda. Agora, isso teria alguma coisa a ver com o tão propalado aquecimento global que nós estamos experimentando, ou que dizem que nós estamos experimentando? Esse tema do aquecimento global é um tema, na minha opinião, controvertido. Não vamos confundir o problema do aquecimento global com a degradação da natureza causada por emissões, enfim, pelos homens. Mas um dos componentes da variação global do clima, existem fortes evidências que tem a ver com o ciclo de atividade solar. Então, é mais um motivo que justifica o desenvolvimento dessas pesquisas. Mas então, deixa eu entender direito. Se o que o senhor está dizendo, de fato, é verídico e nos parece assim, então, toda essa conversa que nós ouvimos aí, a grande mídia explorando, ONGs até desesperadas com relação ao aquecimento global, isso que elas estão dizendo que o aquecimento é resultado da participação do ser humano com a poluição, com o desmatamento. É ou não é? Porque essa é a grande questão. Ninguém pode afirmar com certeza, porque o nosso planeta, 3/4 do planeta é água. Existem fenômenos externos ao planeta, do chamado clima espacial, que é governado pela atividade solar, mas não apenas pela atividade solar, cujos parâmetros não são bem determinados. Existem tendências, evidências que mostram existir certas correlações, depois a gente pode falar um pouco mais. E existem fenômenos do interior do nosso planeta, igualmente desconhecidos. Até hoje não se consegue prever um terremoto. E como isso pode aquecer as águas dos oceanos, um terremoto interior aos oceanos, como isso pode, e afeta o clima também, são parâmetros que são desprezados por algum motivo, e eles são parâmetros importantes na somatória dos efeitos que vêm causar a variação global do clima, que até 5 anos atrás é muito difícil a determinação da temperatura global do planeta. Não é uma tarefa simples, é uma coisa que leva... Não se pode dizer, ontem a temperatura da Terra era assim, não é por aí. Então, até uns 5 anos atrás, havia uma evidência de um aquecimento global. Há outras evidências que mostram que nos últimos 5 anos parou. Alguns especialistas, inclusive de nome, chegam a afirmar que está começando a diminuir. Não se sabe disso. Isso é. Eu estava lendo uma reportagem recentemente de que algumas geleiras
nos extremos, nos polos, na verdade, estavam se consolidando e aumentando, não é? E isso aí levanta realmente esse questionamento a respeito dessa validade do aquecimento global, até quando ele foi, se já terminou ou não. Mas no próximo bloco nós trataremos mais do aquecimento global e vamos entrar na questão o quanto realmente o Sol, as explosões solares, das quais o professor Pierre falou aqui, elas têm algum tipo de influência ou impacto nas catástrofes que nos acontecem. Vulcões, erupções vulcânicas, terremotos, maremotos, tsunamis e outras coisas com as quais a gente infelizmente já está começando a ficar acostumado. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Academia em Debate e no programa de hoje nós estamos entrevistando o Dr. Pierre Kaufmann, que é coordenador do Centro de Radioastronomia e Astrofísica da Universidade Presbiteriana Mackenzie. No bloco anterior nós ouvimos o Dr. Pierre falar a respeito de explosões na superfície do Sol. E é claro, essa ideia de que o Sol tem explosões na sua superfície tem provocado o imaginário popular e muita gente tem pensado que o mundo vai se acabar numa explosão, quem sabe, do próprio Sol, destruindo também o planeta Terra. E aí, doutor Pierre, vai ter uma explosão solar que vai acabar com o mundo? Não, eu acho que eles estão confundindo um pouco a ideia da explosão do Sol como uma estrela. O Sol não vai explodir como uma estrela. Para haver uma explosão de estrela tem que se contrair muito. É um processo que dura centenas de milhões de anos, a bilhões de anos. Outra coisa, nós estamos nos referindo a explosões na superfície do Sol. E essas explosões afetam o nosso planeta, sim, como a gente pode depois explorar um pouco mais. Afetam telecomunicações, perturbam satélites, pode afetar o clima da Terra, pode afetar linhas de transmissão de energia elétrica. Mas não acabam com o planeta. Há um modelo, uma teoria que imagina que uma superexplosão solar poderia ter ocorrido no passado, levantando os níveis de radioatividade da atmosfera da Terra a níveis impossíveis de serem tolerados pela vida na superfície. Teria sido isso que teria acabado com os dinossauros? Exatamente. Uhum. É um modelo, é um dos vários modelos. Outros modelos imaginam que a Terra tenha sido atingida por chuva de cometas ou meteoros de grandes dimensões que alteraram as condições físicas na superfície da Terra e inviabilizaram a continuação da vida como conhecíamos na ocasião. Agora a pergunta é a seguinte, se houve no passado uma explosão dessa natureza, o que é que impede de ter outra? E nesse caso não seriam os dinossauros que iriam ser extintos, né, mas a raça humana. Essa é uma possibilidade, sem dúvida, isso é levado seriamente hoje em dia. Muito embora a tendência da atividade solar no atual ciclo de 11 anos, que já está se esticando para 14 anos, está indo na direção contrária. O Sol está apresentando muito menos explosões do que se esperava, havendo inclusive previsões de que teremos um ciclo, todo o ciclo com pouquíssimas explosões, e um dos modelos prevê até vários ciclos, semelhantemente ao que aconteceu no século XVII, onde durante quase 100 anos ocorreram muito poucas explosões no Sol. Coincidentemente, naquela época tivemos a chamada mini-era glacial, onde o planeta ficou particularmente frio. Os mercados na Inglaterra, em Londres, ocorriam sobre o Tâmisa, gelado, e sobre o Sena também, congelado. E há a previsão de que é possível que entremos numa nova mini-era glacial.
Pelo que o senhor está falando, então, essas explosões solares, elas têm um efeito direto no que acontece aqui no nosso planeta. Recentemente, nós vimos aquele terremoto no Haiti. Há 5 anos, aquele tsunami tremendo na Ásia que afetou 8 países, matou muita gente. Terremoto no Chile, maremotos. Isso tudo é, de alguma maneira, impactado pelo que acontece no Sol, por essas explosões? Não, aí as evidências não existem. Quer dizer, entre a atividade solar e o interior da Terra. Aparentemente, a atividade do interior da Terra, que não é bem conhecida também, e que dá origem ao vulcanismo, não tem nada a ver com a atividade solar. Não há nenhuma evidência de correlação direta. O senhor falou agora e falou no outro bloco uma frasezinha muito interessante. O senhor disse assim: é desconhecido e nós não conhecemos. O senhor é um cientista de peso, de nome, e eu não vou dizer que é estranho, né? Mas não é comum a gente ouvir na boca de um cientista do calibre do senhor expressões do tipo assim, a ciência desconhece ou nós desconhecemos, porque hoje em dia as pessoas têm a impressão de que a ciência tem respostas para praticamente todos os grandes enigmas do universo, desde questões de origem até questões futuras, o futuro da raça humana e tudo mais. E às vezes alguns cientistas eles se posicionam de forma muito dogmática. O que a gente tem percebido, todavia, é que alguns dogmas de uma geração de cientistas é questionado e mudado na geração seguinte. Aparecem novas evidências, novas descobertas, a tecnologia ajuda a rever melhor determinadas posições. Isso se dá também na sua área de trabalho? Completamente. A ciência caminha de dogma em dogma. Talvez com exceção da matemática, que é um pouco mais precisa, a ciência está montada sobre modelos. E há muita ilusão de que o desenvolvimento tecnológico tem algo a ver com o desenvolvimento conceitual de um melhor conhecimento da natureza, o que realmente não vem acontecendo. Não tivemos nada realmente de transcendentalmente diferente por décadas. Então, na verdade, a gente vai à procura de um determinado fenômeno, de uma determinada resposta, se chega num determinado experimento e se descobre que ele se desdobra mais 4, 5 perguntas que não tem muito a ver com o que se procurava. Isso é muito comum. Quanto mais a gente estuda, mais descobre que não sabe menor nada. somos, exatamente. E essa frase é conhecida. É conhecida. E... Agora, para fazer essas pesquisas que o senhor faz e que Sim. o Mackenzie faz, é preciso ter laboratórios. Sim. O senhor podia falar um pouquinho a respeito dos laboratórios que o Mackenzie emprega em parceria ou dele para fazer esse tipo de pesquisa que o senhor faz? Então, mas é importante realmente frisar que existem motivações para o desenvolvimento científico. Uma das motivações são, efetivamente, as aplicações tecnológicas que se originam dos esforços que se faz na procura de fenômenos novos. Isso se sabe historicamente. Isso não quer dizer que o desenvolvimento tecnológico significou um aumento do conhecimento conceitual. Houve uma melhoria em equipamento, em dispositivos, que tem uma série de aplicações, em mecanismos energéticos que podem se traduzir em benefícios para a comunidade. O Mackenzie, no ataque a esses problemas todos, possui hoje alguns laboratórios importantes. O mais importante deles está nos Andes argentinos, mediante uma cooperação, onde se realizam observações solares, em particular, e em frequências elevadíssimas, numa região que se situa entre o visível e o rádio, chamado infravermelho distante, para o que é necessário operar-se ou no espaço ou em locais extremamente elevados e muito secos, como é o caso dos Andes argentinos. Então lá temos vários, a gente tem um acervo instrumental importante, financiado por várias agências brasileiras, em particular a FAPESP, o CNPq principalmente. Um outro laboratório se situa em Eusébio, perto de Fortaleza, onde se realizam pesquisas de interferometria de longa linha de base, com aplicações em geodésia, medidas de rotação da Terra,
com radiotelescópios, uma rede de radiotelescópios, a de Fortaleza é uma das mais importantes. E uma das aplicações práticas dessa atividade radioastronômica é a determinação da posição dos satélites, em particular a calibração dos satélites da rede GPS. Sem esse serviço, perderíamos o referencial utilizado por todos. Todo mundo usa GPS hoje em dia e quase ninguém sabe que aquela telinha com o pontinho exato lá no mapa onde você está, mostrando para onde você pode ir, depende de pesquisas dessa natureza para aferir a relação com o Sol, o movimento do Sol, da própria Terra, aliás, desculpa, da Terra. Que muda o tempo todo. O tempo todo, né? E a gente só aperta o botãozinho lá e vê o carrinho indicando não a é posição. Não, se esse serviço parar por 2 meses, essa rede de interferometria, linha de base, acaba o sincronismo de tempo para a telefonia celular, por exemplo. Acaba o sincronismo de tempo para a televisão digital. Esse é um serviço, é um trabalho que tem se desenvolvido, continua, o Mackenzie tem um contrato com a NASA, que vai até 2014, e há um convênio entre a Agência Espacial Brasileira e a NASA também atrás dessa cooperação. Muito bem. Pouca gente sabe que o Mackenzie, então, tem laboratórios desse porte e que faz pesquisas e produz conhecimento para uma coisa tão prática como essa, ou coisas práticas como essa que nós acabamos de ouvir aqui. No próximo bloco, nós iremos fazer ao professor Pierre algumas perguntas que pode ser que esteja aí na sua cabeça. Espera um pouquinho que nós já viremos para terminar o nosso bloco. Até daqui a pouco. Esse é o programa Academia em Debate, hoje com o Dr. Pierre Kaufmann, que está respondendo aqui perguntas a respeito da sua pesquisa na área de astrofísica, medições solares, geodésia, movimento da Terra e o impacto que isso tudo tem em coisas simples do dia a dia, como GPS, telefonia celular, transmissão digital, na qualidade que você está nos assistindo agora. Dr. Pierre, terminando a nossa entrevista aqui, eu queria fazer algumas perguntas que são mais de conceituação filosófica e ideológica. O senhor é um cientista, e o senhor é um cientista que estuda os astros, particularmente o Sol. Uma pergunta que eu sei que muita gente gostaria de fazer é se na sua pesquisa o senhor algum dia encontrou sinal de vida extraterrestre. Não existem. Há programas internacionais e não se encontrou uma evidência. Nadinha, nadinha? Nada. Nada. Silêncio. Até agora é um chamado grande silêncio do universo. Embora, na minha opinião, quem pode garantir que outras civilizações que existam estejam tentando se comunicar usando as mesmas técnicas de telecomunicação que nós utilizamos? É muita pretensão. Seria, não é? Seria muita pretensão. Mas, de qualquer maneira, existe essa busca e não há nenhuma evidência. Por enquanto, não tem absolutamente nenhuma evidência. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta também. O senhor, como cientista, até porque as duas palavras são parecidas, astronomia e astrologia, há quem confunda as coisas. Então, se o senhor puder fazer uma definição das duas, o que é astronomia e o que é astrologia? Não é muito fácil, porque uma é supostamente ligada às ciências exatas, a astronomia, a física, e a outra é uma cultura milenar de impressões simbolizadas através de signos e coisas do gênero, e que não tem um tratamento de ciência exata. E é bastante controvertida a sua interpretação. Não digo se está certo ou se está errado. Então,
não dá para fazer um paralelo. Uma é ciência exata e outra é um desenvolvimento de conhecimento, milenário inclusive, e que tem gente séria tentando investigar o que existe de consistente. Tem muita gente séria que sai de casa, consulta o horóscopo. Também. Para saber o que é que o dia lhe reserva. Isso. Não há que negar que os astros têm algum tipo de influência na vida humana. Então, a gente ouve falar aí que certas coisas, até mesmo ciclos da natureza ou estações próprias para pesca, para plantio, dependem das fases da Lua. Alguém duvida disso? Pois é. Então, mas isso aí se encaixaria no tipo de pesquisa que o senhor faz? Pode-se chamar isso de ciência? A astrologia, ela mais ou menos não usa isso para tentar determinar a sorte, o azar, o destino das pessoas? Eu não tenho um conhecimento aprofundado para dar um palpite, mas tampouco gostaria de ser dogmático nessa questão. Existe uma sociedade chamada Sociedade para a Exploração Científica, uma sociedade internacional, que reúne cientistas muito sérios de várias áreas, biologia, de física, química, e que se dedicam a explorar o que há de inexplicado em uma série de fenômenos físicos, paranormais e outros mais, mas tratados de uma maneira científica, não de uma maneira popular ou pouco rigorosa. Eles publicam uma revista com referis, muito séria, então não se deve desprezar. 99% dos fenômenos de discos voadores, de UFOs, são explicados de uma ou de outra maneira. Mas tem 1% que não são explicados, e esse 1% merece atenção. Que fenômeno é esse? Talvez seja um fenômeno novo, talvez seja um fenômeno... O termo é muito bom, né? O termo daria um programa inteiro. É não identificado, não quer dizer que tenha janelinha e pessoas dentro, mas são possivelmente um fenômeno novo que merece ser investigado, não pode ser rechaçado. Já caminhando para a última pergunta, o senhor é um cientista de renome no nosso país e no exterior também, mas o senhor trabalha numa universidade confessional de orientação cristã reformada, não é, como está nos nossos estatutos. E como o senhor veria a relação entre ciência e religião? Esse é outro tema... Que daria outro programa também. Outro programa. Eu, particularmente no Mackenzie, eu acho que há um ambiente de trabalho em ciência ideal, com toda a liberdade de criação e de desenvolvimentos. Eu acho, isso é opinião pessoal minha, eu acho que as duas frentes se encontram, têm motivações comuns, mas isso é um ponto de vista pessoal meu. E, principalmente na América do Norte, são várias as grandes universidades que são igualmente de confessionais. Sim. Columbia, Princeton, Harvard, para citar 3. Onde realmente estamos no topo dos desenvolvimentos em todas as áreas científicas, combinada com uma instituição que tem uma orientação não necessariamente reformada, são diferentes orientações. Então, não só não há nenhuma incompatibilidade, ao contrário, eu acho que a Igreja Presbiteriana promove e prestigia esse tipo de desenvolvimentos científicos, com toda a liberdade que esse tipo de atividade requer. Muito bem. Esse é o programa Academia em Debate. Hoje nós tivemos aqui a honra de entrevistar o Dr. Pierre Kaufmann, ilustre cientista, pesquisador de renome internacional. E eu gostaria de terminar com essa palavra. O Mackenzie é, de fato, uma universidade confessional e ela acredita, como nós já ouvimos aqui, que ciência e fé são coisas que podem andar juntas. Na verdade, o nascimento da ciência moderna se deu no berço da civilização cristã na Idade Média, quando poderia ter nascido em civilizações mais antigas e milenares, como na China, na Índia, no Egito, na Mesopotâmia,
Mas a ciência moderna, como nós a conhecemos, ela veio a nascer exatamente na Idade Média, na Europa cristianizada. Foi mencionado aqui o nome de Galileu, que era uma pessoa, um cientista, um pesquisador de convicções cristãs também, e que trouxe informações e percepções que mudaram de fato a maneira como a gente conhece ou percebe o nosso universo. Nós cremos que essa ordem que se percebe, essa riqueza que nós encontramos nas pesquisas, elas vêm do fato de que há um Deus que criou todas as coisas, e esse Deus é um Deus poderoso, um Deus sábio e tão rico na sua criação que nós ainda vamos levar muito tempo para conhecer todas as coisas que estão lá fora. E, enquanto isso, nós vamos pesquisando, vamos trabalhando, vamos investigando, usando a imaginação, a inteligência que Deus nos deu. Essa é a proposta de toda a área de pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Muito obrigado pela sua audiência, Dr. Pierre. Muito obrigado pela sua presença aqui, que enriqueceu o nosso programa. Muito obrigado. E até o próximo programa.